Bom dia, hoje propomos-lhe que assista a um debate em redor do futebol da Madeira. Um tema de resto polémico, sobretudo pelas implicações que o mesmo sugere aos mais variadíssimos níveis de análise. Independentemente de questões de pormenor, a verdade nua e crua é que os clubes madeirenses, sobretudo os da primeira divisão nacional, vivem momentos difíceis. Depois da natural euforia pela conquista da primeira divisão, a situação a que hoje chegaram afigura-se grave, derivada dos passivos que atingem algumas centenas de milhares de pontos. Como se esta situação não bastasse, é crescente o aumento do número de adeptos que preferem saber o resultado final dos jogos do que contribuírem assistindo aos mesmos. Há, de facto, uma certa desmobilização e um certo cansaço. Por outro lado, os intérpretes do jogo são cada vez mais bem pagos e a Madeira, nesse campo, viu sair para o continente, nesta época, 5 jogadores, enquanto, por outro lado, continua a importar muitos de valor, por vezes, discutível. São estas as situações que levam o comum dos adeptos a se interrogar. Valerá a pena? Daí o programa de hoje, cujo tema central gira à volta do futebol da Madeira, os seus jogadores e o futuro do futebol madeirense nas competições nacionais. Aqui no estúdio, 5 convidados. Os presidentes dos 3 clubes da primeira divisão nacional, o Jaime Ramos pelo Clube de Futebol União, Dr. Nélio Mendonça pelo Clube Desportivo Nacional, Dr. Rui Fontes pelo Clube Sport Marítimo. Representando os clubes da terceira divisão nacional, Dr. Jorge Faria do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos e João Gregório da Associação Desportiva de Machico. No dia de gravação deste debate não foi possível, devido ao mau tempo, a ligação aérea entre o Porto Santo e o Funchal, daí a ausência de José Lino Pestana, presidente do Clube Desportivo Porto Santense. Muito bom dia a todos. Eu começaria por colocar uma questão que me parece, de certa forma, importante. A atual situação dos clubes é de facto preocupante ou não? Jaime Ramos. Bem, posso responder por um clube. Eu, como represento a União da Madeira, em relação à União da Madeira, não é preocupante. É tudo na vida, todo o gestor preocupa-se com a vida económica e financeira da sua empresa. Logicamente, eu, na qualidade de presidente da União, também me preocupo, mas temos de encontrar soluções dentro das próprias instituições. E, neste caso concreto da União, uma vez que procura encontrar soluções dentro do seu clube e dentro da sua massa associativa, e junto também no FIFPROF, instituição a que está ligado, juntamente com o Marítimo Nacional. Mas, de forma alguma, e por aquilo que ouvi o Andrés Costa dizer na sua introdução a este debate, não é assim tão alarmante como isso. E fala em passivos difíceis. Eu penso que o único passivo difícil que é difícil ultrapassar é o passivo de 2 pontos. E, por exemplo, na União, neste momento estou preocupadíssimo, tem um passivo de 2 pontos em relação àquilo que devia ter. Em relação ao dinheiro, realmente a União pode ter um passivo de 20 ou 30 mil contos, que para uma instituição que vai a caminho dos 80 anos e que tem uma certa movimentação financeira, não há assim grande preocupante. É sempre preocupar-se, mas eu penso que há outras coisas neste país, nesta região, que preocupam muito mais do que realmente um déficit de um clube de 20 ou 30 ou 40, 50 mil contos. Que não é o caso da União, mas que possa haver. Eu penso que as pessoas, e em especial a comunicação social, talvez faça também um problema de crise que passa, crise de leitura, crise económica, está a tentar usufruir do futebol para poder realmente estabilizar a sua vida económica. Isso tem contribuído talvez para esse tipo de alarme que tem sido feito junto à opinião pública, de que os clubes estão falidos, estão mal geridos. Eu penso que isso é um problema, eu vejo a coisa ao contrário. Eu penso que é uma série de órgãos de comunicação social que realmente estão numa crise real e tentam, através dessas notícias bombásticas, que os leitores leem realmente esse tipo de jornais. Não é o caso da televisão, naturalmente. Talvez, eu penso que a televisão deve estar mais em crise que a União. Porque, reparar, a televisão, para aquilo que os dados têm, está falida. Eu sei que, por exemplo, em dezembro último, a televisão para pagar os seus funcionários teve que buscar dinheiro à banca, o que nunca acontecia há muitos anos. Eu penso que devem se preocupar muito mais os órgãos de comunicação social com eles próprios que os clubes de futebol. Dr. Nélio? Bem, eu quero dizer que não acho e não posso adjetivar de preocupante e o adjetivo de difícil. E resulta disso mesmo que acabou de dizer há pouco. Houve, de facto, uma fase eufórica de passagem do clube à primeira divisão, estou a falar também pelo meu clube, passagem até uma primeira divisão, é completamente diferente, é outro mundo novo, a primeira divisão em relação às outras divisões. E que traz encargos, de facto, que são muito mais acentuados, por razões várias.
E as razões várias é porque é fundamental e importante na alta competição podemos criar uma equipa que seja capaz de competir com as outras. E depois temos que ir nesta moda que se instalou, de facto, de um aumento desregrado de certos os ordenados. A Liga dos Clubes não funcionou até este momento de forma a poder impedir que este aumento fosse acontecendo. Eu penso que em breve haverá um travão a isto tudo e o equilíbrio vai ser, com certeza que se encontra. Mas neste momento a situação financeira do clube não é uma situação que eu possa chamar de preocupante, e não chamo de preocupante, mas difícil. Não chamo de preocupante porque o futebol, apesar de tudo, enfim, e de certas afirmações que se têm ouvido, e ouvi já agora aqui, por exemplo, que há um cansaço dos adeptos, há uma desmotivação dos adeptos. Eu não me parece isso. Confesso que não me parece isso. Há críticas grandes dos adeptos, críticas a várias coisas que têm acontecido pelo futebol. Somos responsáveis todos, se calhar. E essas críticas, às vezes, são interpretadas como uma desmotivação. Ficarem em casa em vez de saber os resultados, em vez de irem ao futebol. Eu confesso, se formos ver, enfim, as estatísticas dos últimos anos, não há assim uma diferença tão grande como isso no número de adeptos, no número de participantes no espetáculo, que vão assistir ao espetáculo, aliás. Não vejo isso. Acho que as pessoas estão interessadas. Repare, isto não é pegando naquilo que disse o Jaime Ramos, mas repare, se fôssemos fazer uma estatística, jornais ligados ao desporto, programas de televisão ou de rádio ligados ao desporto, não têm aumentado imenso. Se calhar não se está a vender muito, muito mais. Bem, consta-me que é um jornal desportivo que é o jornal com maior tiragem neste país. Se as pessoas não estivessem interessadas no fenómeno de desporto, no futebol também, eu não acredito que fosse possível haver um órgão de comunicação social que é aquele que tem maior tiragem neste país. Se calhar não era possível estarmos agora aqui todos. Estes programas de televisão, que ainda por cima se fazem ao domingo de manhã, se calhar você, o André Escórcio, gostaria muito mais, porque sabe que tinha audição para isso, gostaria de fazê-lo numa hora melhor. Uma hora em que tivesse outro público. Quer dizer, está convencido também, ao fim e ao cabo, que apesar de tudo, e desta polémica sim, que você usou este termo, que o futebol traz, o público, a massa anónima, está interessada nisto. Tanto que você próprio, se calhar, gostaria de pôr este programa a uma hora nobre, porque sabia que tinha uma audição. As pessoas estão interessadas Mas é evidente que esse problema, não sendo real, por outro lado, não deixa de ser preocupante a situação dos clubes, porque sem uma disponibilidade financeira, uma boa disponibilidade financeira, não há possibilidades também de gerir o próprio futebol. Essa preocupação, você chama preocupante, eu chamo uma situação difícil neste momento. Pois. Isto é difícil por uma razão simples. Os clubes vivem, essencialmente, de 3 tipos de receitas. As receitas que são geradas pelo futebol, que são de 2 tipos. O cotas de sócios ou receitas de jogos. E depois uma terceira fonte de financiamento, que é os subsídios que vêm para o clube. Subsídios que vêm quer das entidades oficiais, neste caso concreto da Madeira, do governo, quer de outras entidades que possam, eventualmente, participar nisto. A criação do FIV-PROF, que, embora aconteceu, deu, de facto, a estas fontes de financiamento do futebol, o próprio futebol, portanto, estes sócios e jogos, deu, de facto, um cariz completamente diferente e uma situação de segurança muito maior. Criou-se um fundo para nós, os 3 clubes, que estão a participar numa primeira divisão, e que deu, de facto, uma perspectiva de futuro que não tem nada a ver com o que acontecia antes, quando cada um de nós, o clube, ia recebendo um subsídio. Não, agora há, de facto, um fundo, há um organismo, digamos, que tem a tutela do próprio governo, é o Diretor Regional dos Desportos, que preside, mas onde nós estamos lá e onde é possível as pessoas participarem. Eu penso que o futuro está nisto. Não é nos aumentos, não é aumentando as verbas que o governo dava aos clubes, agora mantendo, como faz há 3 anos esta parte, a mesma verba exatamente, isto é que tornou difícil, porque entretanto não houve a capacidade. E talvez não chegou ainda àquelas pessoas que poderão, ou às entidades que poderão eventualmente participar para este fundo. Há um movimento agora, há qualquer coisa que está a acontecer. Este fundo está a mobilizar-se. Há uma perspectiva de conseguirmos encontrar novas fontes de financiamento para este mesmo fundo. Portanto, estou convencido que, apesar de tudo, o futebol continua a ser uma grande máquina, um grande fenómeno, que chama as pessoas, que as mobiliza, afinal, porque para além do desporto, do futebol, do espetáculo que é, para além das polémicas que gera à sua volta, que acabam por interessar a muita gente, interessam, algumas são até fabricadas,
para além de tudo isto, o futebol também é uma grande fonte de publicidade, que está a ser aproveitada em toda a parte. Repara, hoje não há, em lugar nenhum do mundo, as camisolas, que não haja uma equipa com as camisolas dos jogadores inserido lá uma publicidade, seja do que for, de imensas coisas. Isto quer dizer, isto interessa. Aqui, na nossa região, talvez não se tenha sentido e vivido isto ainda, mas sente-se, começa a surgir alguma coisa de novo. Isto quer dizer, deixa-me acabar só, isto só quer dizer isto, se neste momento a situação é difícil, a perspectiva que acontece, apesar do que se diz, do cansaço, da desmobilização, eu estou convencido do contrário. O futebol, com as suas polémicas, desde que se limpe, e é preciso que se limpe, de facto, a polémica que é suja, de facto, que acontece de quando em vez. Os responsáveis são muitos, mas que desde que se acabe com isso, que se mantenha a polémica resultante do espetáculo que o futebol é, do desporto, da competição, que se mantenha isto. Eu estou convencido que vai mobilizar mais gente ainda e vamos ter um futuro mais risonho que aquele que temos, que o presente que temos. Para mim não é preocupante, é muito difícil, sobretudo para a gestão financeira. Doutor Rui Fontes, que leitura é que faz de toda esta situação? Bem, eu penso que nós, madeirenses, devemos um pouco desdramatizar esta situação. Porque o problema do futebol, ou da dificuldade do futebol, é um problema mundial, nem sequer digo nacional. Se acompanhar os diversos órgãos de comunicação social e as notícias sobre o desporto e, fundamentalmente, o futebol, que é quem atrai maiores espectadores, verifica que a situação de qualquer clube a nível internacional não é boa, é difícil e pode-se considerar preocupante. Não há nenhum presidente do clube que não considera a situação de gestão do clube, de gestão financeira difícil e muitas das vezes preocupante. Portanto, não há nenhum clube, mesmo a nível nacional, veja os grandes, veja qualquer clube, as dificuldades estão a atravessar. Portanto, temos de desdramatizar um pouco esta situação. O futebol da Madeira, em termos financeiros, e não sei porque que só quando se lança o tema futebol madeirense só se vem falar do problema financeiro. Há outros benefícios que o futebol da Madeirense atingiu hoje em dia e que penso que estão em segundo plano, quando deviam estar em primeiro plano, mas eu diria até que, face às dificuldades do facto de estarmos a viver numa ilha, é preciso não esquecermos que há custos acrescidos que os clubes da Madeira têm e que os clubes do continente não têm, e que nós, apesar de tudo, sabemos gerir essas dificuldades e gerimos tão bem ou melhor do que eles. Por outro lado, acho que este aspecto não deve ser, de facto, esquecido. Por outro lado, o aspecto positivo de tudo isto, eu penso que o futebol madeirense nunca teve tanta projeção a nível nacional como tem hoje em dia. Ainda não se analisou o panorama desportivo desta situação. Portanto, a Associação de Futebol do Funchal é hoje em dia uma associação poderosa a nível nacional. Julgo que nunca tantos atletas madeirenses participaram nos diversos campeonatos nacionais como estão a participar hoje em dia. Portanto, é preciso também não esquecer este fenómeno. Sobre a situação financeira, é evidente que o Marítimo não tem, nem pode ter outras receitas que não sejam aquelas normais que qualquer clube de futebol tem. Portanto, são as receitas próprias provenientes da sua própria massa associativa, dos jogos de futebol, onde, apesar de boas receitas, descontamos cerca de 40% dessas receitas para outros organismos que vivem em melhor situação financeira dos clubes, quando dependem essencialmente do espetáculo que os clubes estão a proporcionar. Tudo isso também tem que ser analisado. Por outro lado, temos a questão do FIFPROF, onde os clubes também estão a trabalhar no sentido de arrecadarem outras receitas para além daquelas que cada um já possui e para além das iniciativas que cada clube tem ao nível da sua massa associativa. E também, enfim, julgo que não é só pensar em termos de receitas, é preciso pensar também em termos de despesas. Há que organizar os clubes sob o ponto de vista administrativo e financeiro, por forma a que determinadas despesas sejam melhor controladas e não se gaste tanto, nem tenhamos despesas supérfluas, como muitas vezes sem esse controle poderiam existir. Outro aspecto importante e que refere à questão da desmobilização. Olha, eu posso dizer o seguinte, que o que se passa em relação ao Marítimo, neste momento nós temos mais sócios, estão a entrar mais sócios para o clube do que estava a acontecer, por exemplo, há um ano. Ainda a semana passada, na reunião de direção, tivemos a oportunidade de analisar isso. E isso obriga-nos a que venhamos a ter iniciativas no sentido de possuirmos mais sócios para o Clube Sport Marítimo, na medida em que semanalmente estão a entrar cada vez mais sócios para o clube.
Quando fala da desmotivação ou da desmobilização, o que eu sinto é que as pessoas estão a sofrer tanto o futebol que não querem encará-lo no próprio estádio, mas sofrem cá fora. São pessoas que estão cá fora a sofrer o futebol. E no dia que acabar o futebol, para eles, o sofrimento ainda será maior. Portanto, não se pode encarar o facto de algumas pessoas não se deslocarem aos estádios, o facto de abandonarem o espetáculo desportivo, de não quererem pensar mais em futebol, nem no seu clube. É ao contrário. Penso que sofrem tanto naqueles momentos. E hoje em dia o futebol é sofrimento. Nós vemos ganhar em casa é sempre resultados muito escassos. Temos que contar até o último segundo à espera que nada se modifique. E, portanto, o que eu sinto, e o que pelo menos o que eu vejo em muitas pessoas que eu conheço e que são adeptos do Marítimo, é que eles dizem: estou cá fora a sofrer, prefiro não ver, mas sei que estou a sofrer pelo clube, mas sofro cá fora. Julgo que se desse uma inversão em termos de, enfim, a equipa estar mais estabilizada no campeonato, que são pessoas que querem deslocar-se ao estádio e querem, enfim, de certo modo, esquecer um pouco as preocupações e não se preocupar tanto com o futebol e estar lá a assistir a um espetáculo sem preocupação. Mas hoje em dia, o futebol, da maneira que está, não pode ser assim. Nós sabemos que para assistirmos a um jogo temos de sofrer. Aqueles que têm coragem para sofrer e enfrentar estas dificuldades todas lá vão. Aqueles que não têm, ficam em casa, mas estão a sofrer pelo seu clube, estão a sofrer pelo Marítimo. Outra questão aqui importante e que o jogo também é fundamental, porque o futebol não pode ser analisado sobre este aspecto. Eu gostava de dizer o seguinte: se não fosse o futebol, fundamentalmente, muito órgão de comunicação social já tinha fechado as portas, a sua sobrevivência financeira tinha acabado. Você, aqui o Sr. Dr. Nelo Mendonça, referi bem que há o jornal com maior tiragem neste país é um jornal desportivo e, se reparar, todos os jornais, quer sejam especializados ou não, e que não são especializados em desporto, grande parte deles, tirando os desportivos, todos eles incluem uma página desportiva. E repare que os próprios semanários, aqueles que têm que têm outra vocação, que não seja o tratamento diário dos problemas ou a informação diária, mas o debate de outras questões, repare que todos eles inseriram páginas desportivas porque sabem que, através do desporto, conseguem maior audiência, conseguem maiores vendas e, portanto, eu julgo que o desporto é fundamental, quer para a comunicação social e, aliás, veja-se quantos jornais, quantos programas de televisão são vistos, quantas pessoas se sentam em casa à frente da televisão para saber aquilo que se está a passar ao nível do desporto português, quando acontecem certos escândalos que eu penso que a comunicação social gosta e às vezes até procura os escândalos para que possam vender os jornais, para que possam ter maior audiência, para que possam ganhar dinheiro ao custo do desporto. Eu, aliás, a isso não ponho em causa, isso. De qualquer forma, a situação, portanto, a gestão da imprensa em geral não vem de forma alguma resolver o problema que os clubes têm neste momento. Podem viver como satélites do fenómeno de futebol, mas não resolvem a situação que os senhores vivem no vosso dia-a-dia como dirigentes desportivos. Não resolvem, às vezes até ajudam a destruir alguns problemas. Os clubes da terceira divisão nacional naturalmente têm uma situação diferente. Começava aqui pelo Dr. Jorge Faria. O Câmara de Lobos, que posição é que assume neste contexto? Bom, o Câmara de Lobos é um clube novo nestas andanças e evidentemente que algumas das questões aqui equacionadas não lhe dizem respeito. No entanto, eu que estava tão amargurado, porque já agora se é permitido que a televisão esquecia-nos tantas vezes os nossos jogos, fiquei contente. Fiquei contente porquê? Porque a televisão tem acompanhado os três grandes e a conclusão que chegou realmente é assustadora. A desmotivação, enfim, a falta de apoio, etc, etc. Pelo menos em Câmara de Lobos a televisão tem-se esquecido um pedaço de fazer lá a cobertura, pelo menos estamos descansados porque esses problemas não nos dizem respeito. São evidentes problemas de ordem operacional. A televisão da Madeira não tem possibilidades neste momento de fazer uma cobertura tão alargada quanto seria desejável. De qualquer forma, sempre que é possível, a televisão tem vindo a acompanhar os três jogos, as três equipas da terceira divisão nacional, inclusive com reportagens fora da competição propriamente dita.
É verdade, ainda bem que disse que era a televisão da Madeira, uma razão ainda mais forte para acompanhar os jogadores, neste caso do Câmara de Lobos, que são todos madeirenses. Bom, deixando essa questão, é evidente que preocupações, e como eu fui aqui enunciado, há várias preocupações e há de uma direção ou de quem a lidera que não tenha preocupações diárias. No futebol, como em todo o desporto em geral, se cruzarmos as pernas uma semana, digamos que pode ser realmente assustador ou ter problemas realmente gravíssimos. No que concerne propriamente à desmotivação das pessoas, penso que em Câmara de Lobos o que acontece é que, devido à localização do próprio Municipal de Câmara de Lobos, enfim, as pessoas muitas vezes fogem do estádio, não porque não gostem de ver o Câmara de Lobos, não porque não gostem de apoiá-lo, mas, obviamente, porque têm uma posição privilegiada, onde podem ver, digamos, onde podem assistir ao espetáculo e sem ter que dar a contrapartida financeira. Portanto, o problema, às vezes, de o estádio não estar completamente repleto, como se assistia a nível regional, advém pela própria localização do Municipal de Câmara de Lobos e, por outro lado, as pessoas também não estavam habituadas, enfim, foi um vício acumulado durante os regionais, não estavam habituadas, digamos, a pagar para ver os jogos. No entanto, infelizmente, quer os nossos técnicos, quer os nossos próprios jogadores têm insistido muito e é com bom agrado que nos últimos 2, 3 jogos temos tido digamos, uma moldura humana muito mais compatível com a posição do Câmara de Lobos, com a dimensão deste clube em Câmara de Lobos. A situação financeira, penso que o Câmara de Lobos aprendeu muito com aquilo que os clubes, dos 3 clubes da primeira divisão fizeram ao longo de toda a sua história. Penso que não cometemos alguns erros por eles cometidos. Enfim, penso que a nível financeiro temos sempre a aprender, mas neste momento penso que a situação financeira do Câmara de Lobos é uma situação financeira equilibrada, dentro das suas possibilidades, tem noção das suas limitações e, portanto, a nível financeiro, os nossos problemas são, como dizia há pouco o Presidente da União, é mais, digamos, na questão dos pontos, na questão das outras equipas que cada um tem os seus problemas, nós também temos os nossos, enfim, quer dizer, sou o campeão regional e aquelas equipas que estão a lutar para campeões regionais tentam aliciar os nossos jogadores, é natural, porque temos a noção que lá temos jogadores de qualidade. Enfim, portanto, digamos, os nossos problemas são mais do dia-a-dia relacionados com a equipa, não propriamente em termos financeiros. Por outro lado, penso que o investimento que o Governo fez no Câmara de Lobos para publicitar um produto com um grande peso económico na região, penso que isso é um problema em termos de peso é insignificante, penso eu. O valor que o Governo atribui ao Câmara de Lobos em termos percentuais a nível do orçamento regional não tem peso nenhum, penso eu. No entanto, continuo a dizer que um concelho como a Câmara de Lobos, onde muitos órgãos de comunicação social gostam de fazer eco das coisas, se é permitido, mas penso que em termos promocionais, a subida do Câmara de Lobos a nível de terceira divisão nacional foi o melhor que aconteceu para aquele concelho. Quanto à Associação Desportiva de Machico, para terminarmos esta ronda. De facto, todos os clubes vivem da sua situação financeira. Machico tem os seus problemas, como qualquer um. Não navegamos em dinheiro. Os resultados positivos dentro dos campos de futebol são um reflexo da sua situação financeira. Nós, os apoios dos 5 clubes aqui presentes, somos da coletividade que menos apoios oficiais tem, porque temos só o apoio do Governo Regional. Em Machico, evidentemente, a autarquia local não nos dá o apoio por nós solicitado no princípio da época, porque somos uma coletividade de um concelho que se diz querer chegar, de uma vila que se diz querer chegar à cidade, e nós fazemos propaganda dessa terra, afirmamos o concelho de Machico, não só a nível da região, mas também a nível nacional. O futebol em si, além da afirmação, substitui até o Estado e a autarquia local, porque além da promoção que fazemos do Concelho de Machico, substituímos o Estado e a autarquia naquilo que deveria fazer, que é a
a promoção do jovem da sua terra. Somos por todos catalogados como um grande viveiro do desporto regional, mas em termos práticos, em termos de resultados, tem sido muito pouco, porque se nós tivéssemos o apoio financeiro, se nós tivéssemos aquilo que as outras coletividades têm, de facto conseguiríamos fazer com que os jovens de Mexico ficassem lá a representar a sua associação. Todas as épocas esses jovens vêm para os clubes do Funchal com melhores condições, não só a nível financeiro, como até a nível de lhes proporcionar melhores trabalhos, melhor o progresso na parte esportiva, e de facto nós andamos todos os anos a perder jovens nas classes nos escalões etários mais jovens. Quanto à parte financeira, evidentemente que as receitas são oriundas É um clube estável? A Associação Desportiva de Mexico é um é igual clube aos outros estável? todos, não podemos considerar-nos em situação difícil, mas somos uma coletividade que se gera a si própria, obtemos as receitas oriundas dos espetáculos desportivos, de sorteios que fazemos, de outras organizações, quer de publicidade, quer de sorteios que fazemos, espetáculos que conseguimos organizar em Mexico para que, de facto, possamos acabar a época numa situação financeira mais razoável. Evidentemente que, à partida, como já referi, somos a coletividade mais jovem dos escalões nacionais, vamos aprendendo e eu creio que num futuro próximo, porque esta época, além da aprendizagem que temos, vamos preparar a próxima época para que não só em termos financeiros, mas que possa ser diferente em termos de resultados. Ora bem, terminamos esta ronda e antes de prosseguirmos este debate, vamos apresentar um trabalho de reportagem realizado há já algumas semanas no continente com jogadores madeirenses. No norte estivemos em Paredes e em Barcelos, no sul fomos até Lolé. Durante 2 dias vivemos os treinos e registámos os depoimentos de Ricardo Jorge, Rui Duarte e Carlos Duarte, bem como dos seus treinadores. O do Madeirense às vezes nem se sente jogador, portanto é mais um que está no plantel e sendo assim penso que se esquece um pouco o jogador madeirense. A velha questão que é muito debatida na Madeira, não é? Que em princípio toda a gente sabe que os santos da casa não fazem milagres, não é? Os madeirenses são sempre um pouco postos de lado, mesmo até a nível de imprensa, embora ultimamente tenha mudado um pouco, os jornais inclusive estão a ajudar os madeirenses a ver ao de cima e a apoiarem cada vez mais, mas em princípio não era assim. Agora está a melhorar e com os madeirenses fora de casa parece que as pessoas abriram um pouco mais os olhos, até esta própria reportagem é um sinal disso, é um sinal de apoio ao jogador madeirense e isso é bom. 3 jogadores entre vários que escolheram outras paragens para se imporem no mundo do futebol profissional. De um facto, no entanto, não restam dúvidas. A integração de futebolistas madeirenses em equipas continentais é tão lógica como a situação contrária. Isto do ponto de vista da livre circulação de profissionais dentro do país. De qualquer forma, a situação que está criada é suscetível de conduzir a uma série de interrogações. Por exemplo, será que o futebol madeirense de qualidade é reconhecido e protegido? Será que se mantém o princípio que santos da casa não fazem milagres? Ou existe uma deficiente política de gestão no futebol juvenil e júnior dos clubes? Ou ainda, esta será a consequência dos apoios que o governo da região tem proporcionado aos clubes madeirenses? Talvez de tudo um pouco. A verdade é que a debandada está a acontecer, o que não deixa de constituir motivo de alguma preocupação. O jogador madeirense às vezes nem se sente jogador, portanto é mais um que está no plantel. E sendo assim, penso que se esquece um pouco o jogador madeirense. Há, portanto, falta de apoio ao jogador da Madeira? Eu penso que sim, penso que em certa parte, além dos diretores como dos adeptos, penso que há um pouco falta de apoio ao jogador da Madeira. Quer dizer, eu não diria bem o posto à margem, mas é a velha questão que é muito debatida na Madeira, não é? Que em princípio toda a gente sabe que os santos da casa não fazem milagres, não é? E é o velho ditado, não é? Você sentia-se com valor de se ingrar no futebol da Madeira?
Sentia-me e sinto-me. Depois, se não me sentisse, não vinha até aqui tentar fazer uma boa época, que, se possível, até voltar lá, nunca se sabe. Não cheguei a acordo com a União, em princípio. Depois, sempre antes de ir na Seleção da Madeira para Cabo Verde, consegui chegar a acordo com a União e pronto, tinha assento para a União. Só que, ao chegar à Madeira, estavam sempre uns empresários, sempre a me chamar, queriam-me trazer para o continente, achavam que eu estava a ganhar pouco lá na Madeira e sempre me atentaram que eu vim para cá, porque o União não tinha-me pago o prémio de subida e mais outros prémios, e eu, pronto, vim para cá para o Gil Vicente. Queria dar um passo maior, queria provar que os madeirenses também fora de portas podem jogar futebol em qualquer equipe, só que as coisas não surgiram bem, houve vários problemas e pronto, mas cá estou, estou contente por estar cá. Jogadores que foram juvenis e juniores de topo, campeões da Madeira, integraram as equipas do Marítimo, Nacional e União. De um momento para o outro, as perspectivas sombrias quanto ao futuro fizeram-nos abalar da ilha. E um deles, inclusive, está em Barcelos, no Gil Vicente, primeira divisão nacional. Não vou falar do valor técnico do Ricardo Jorge, porque não faço em relação a ele nem a qualquer outro atleta comandado por mim. Agora, como profissional, é dos melhores que eu tenho tido. É um jogador que neste momento ainda não teve a chance de jogar na primeira equipa do Gil Vicente, porque tem trabalhado para isso, mas não teve a chance, como digo, porque teve problemas de inscrição. Foi um jogador que esteve parado 1 mês, 2 meses, porque houve problemas burocráticos a ser tratados e que não se conseguiu ultrapassá-los. Houve outros jogadores que começaram a jogar e jogaram bem e ele agora neste momento espera uma oportunidade. Penso que o Rui é um dos jogadores que poderá, dentro em breve, aparecer, por isso, na panorâmica do futebol português, porque é um jogador, essencialmente um jogador que gosta de trabalhar, é um jogador que potencialmente penso que ainda poderá dar muito mais, porque dá-me a ideia que o Rui teve uma formação que não teria sido a mais adequada. Como jogador, é um jogador que interessa a qualquer plantel. Nós, lolitanos, estamos extremamente satisfeitos com o concurso, com a aquisição do Carlos, por 2 motivos. Uma, porque tem uma formação profissional extraordinária, e eu posso dizê-lo porque acompanhei mais de perto numa função de adjunto. Tenho uma função diferente do treinador principal, é estar mais junto dos jogadores, saber aquilo que eles pensam, quais são as ideias deles. E, muito particularmente, o Carlos acompanhei e falei muito com ele, e é realmente um indivíduo que tem uma formação profissional extraordinária, como homem, como jogador, interessa a qualquer equipa, visto que é um indivíduo que é bastante submisso àquilo que se lhe pede e fez um início de época extraordinário. Os treinadores reconhecem o valor técnico dos madeirenses. Talvez seja caso para se dizer que Santos da Casa não fazem milagres. E assim, lá andam espalhados pelo país. Em Paredes, no União Sport de Paredes, está o Rui Duarte. Tem 25 anos, começou em Machico, foi campeão da Madeira de juvenis e juniores pelo Nacional, onde foi capitão da equipa. Em Lolé, no Algarve, Carlos Duarte, neste momento a contas com uma lesão, principiou no Académico, transitou para o Marítimo, onde conquistou os títulos de juniores e de juvenis. Passou pelo Barreirense, 2 anos no União, 3 no Marítimo. Tem 25 anos. No Norte, no Gil Vicente, primeira divisão nacional, encontra-se Ricardo Jorge. Principiou no Libertas, foi campeão da Madeira de juvenis e juniores pelo Marítimo, jogou 2 épocas no Nacional, 4 no União, tendo feito parte da equipa que subiu à primeira divisão nacional. Tem 26 anos. Mas quais as razões que levam a que o jogador da Madeira exprima dificuldades em se impor nas equipas locais? Essencialmente o que falta são campos relevados. Campos relevados onde os jovens podem começar a treinar desde iniciados, juvenis e juniores, começar desde a treinar a nível de relva, porque isso dá outro tipo de, mesmo técnica e tática dentro de campo, dá outro tipo de força, de velocidade. Nós, por exemplo, na minha época, nós treinamos muito na terra, sempre na terra, chegamos ao chão e sentimos uma diferença imensa a treinar na relva. Os primeiros 2 anos parecemos que andamos a passo e os outros andam a correr. Eu só tenho a dizer uma coisa, eu dou muito valor aos madeirenses que conseguem ombrear com outros jogadores, portanto, tanto a nível de primeira, de segunda e terceira divisão, de terceira divisões, devido ao trabalho, portanto, de formação muito vá lá, eu não diria fraco, mas muito carenciado que tem, porque é raro pisar um campo relevado. Eu pelo menos comecei a pisar um campo relevado quando subi aos séniores.
E muitas deficiências, não é? Porque epá, não é como, por exemplo, a pessoa estar num país onde existem muitos campos relevados ou num clube onde as camadas jovens têm boas condições de trabalho, já começam a trabalhar na relva mais cedo, ficam com uma formação mais completa, disputam torneios internacionais, quer dizer, vão ao estrangeiro, é uma coisa completamente diferente. Portanto, e as camadas jovens da Madeira não têm isso. Para já há 2 equipas só que, de ano para ano, despontam para o título. E, portanto, há pouca competitividade, as equipas jogam mais no pelado, pouco no relevado. E penso que isso prejudica-se no futuro, porque eu lembro-me quando subi a sénior, tive muita dificuldade nos primeiros treinos que fiz e jogos que fiz no relevado, porque cansava-me bastante e sentia, portanto, que faltava qualquer coisa dos júniores. E a nível do enquadramento técnico? Isso, portanto, como eu digo, há 2 ou 3 equipas que trabalham bem, que têm gente que sabe e penso que as outras não. Sente, portanto, que nesse aspecto a sua preparação anterior foi bem cuidada e hoje reúne as qualidades necessárias para se ingrar no futebol nacional? Sim, eu penso que em relação à preparação, sim, penso sempre tive bons professores e isso penso que não houve problemas. O problema principal foi, portanto, a competitividade. Portanto, os jogos entre si, que só havia, portanto, um jogo que havia igual para igual. Os outros, 6-0 eram goleadas e não dava para competir e não jogava no relevado também, é isso o problema. A nível de enquadramento técnico, sente que hoje é um jogador com algumas carências, fruto de uma má aprendizagem de base? Sim, eu penso que sim. Embora eu consiga superar isso tudo com a minha garra e com o meu afinco dentro de campo, dando o leite, como costuma dizer, mas eu penso que tem algumas falhas, essencialmente porque a nível de bases não teve isso. E depois, ao longo destes anos, tento sempre melhorar e aprender todos os dias qualquer coisa de novo nos treinos. Talvez estejam aqui algumas das razões limitadoras da evolução dos jogadores madeirenses. De facto, uma presença mais assídua nos relevados e melhores cuidados na formação técnica de base justificariam, certamente, no futuro, uma melhor postura do jogador em campo. Isso mesmo reconhecem os treinadores. Mas dá-me a ideia que o Rui veio carenciado, de certa forma, de algumas componentes que me parecem fundamentais, por isso, para que essa evolução aconteça. De qualquer forma, o Rui tem evoluído, tem trabalhado com grande determinação. Ele é um ganhador nato, é um homem, na verdadeira acessão da palavra. Ele gosta de trabalhar e eu estou satisfeito com o trabalho dele, mas penso que o Rui ainda poderá dar muito mais. Madeira, 6 equipas nos campeonatos nacionais, 3 na primeira divisão, outras 3 na terceira divisão. E a porta continua aberta para outras ingressarem. Indiscutivelmente que esta poderia ser uma forma suscetível de promover o jogador madeirense. Para já, se é ou não, subsistem muitas dúvidas. De qualquer forma, a pergunta fica no ar. Como é que os jogadores veem esta proliferação de equipas nas provas nacionais? Bem, é bom para a Madeira, mas penso que é um pouco exagerado. Penso que a Madeira não tem condições para ter 3 equipas na primeira divisão. Mas, por um lado, é bom. Penso que, pronto, para a Madeira, o nome da Madeira, e para isso é bom. Bem, isso é uma questão que é muito debatida. Até por aqui, a gente ouve falar muito nessa questão. Há muita gente que pensa que acha e que afirma que são muitas equipas, há outras pessoas. A minha opinião é que, eu acho que a Madeira, com 3 equipas e na primeira divisão, é bom, é salutar. Agora, eu não sei se a Madeira tem condições para suportar essas 3 equipas. Teria condições com uma aposta mais séria no jogador da terra? Possivelmente, se fossem dadas outras condições de formação, como já disse. Carlos Duarte, Rui Duarte e Ricardo Jorge, 3 jogadores, entre outros, que em 1990-91 deram o salto. Para trás deixaram a Madeira e buscaram fora da ilha a promoção a todos os níveis, inclusive financeira. Vivem bem, são respeitados. Aqui estou um bocado melhor, que lá posso dizer, sem problema nenhum. Parece um paradoxo, mas não é. Na segunda divisão B consegui melhores condições financeiras do que na primeira divisão. Isso também pesou. Sou mais bem pago do que na Madeira e penso do que mesmo em relação aos madeirenses que estão lá. Se viessem para cá, para o continente, penso que seriam mais valorizados em termos contratuais como até para jogar.
Sim, bastante. Portanto, eu até vim ganhar para cá muito mais, quase o dobro do que o União queria me apresentar. E eu, no União, não fiquei no União, em princípio, por causa de uma diferença de 50 contos. Inicialmente, era só apenas 50 contos. Ricardo Jorge está em Barcelos, no Gil Vicente. A sua vida reparte-se entre as obrigações profissionais, a família e a sua natural apetência pelo desenho e pintura. Em casa, todos os momentos são aproveitados para desenhar. Curiosamente, na altura que realizámos esta reportagem, estava em exposição numa galeria de arte de Barcelos uma série de pinturas de Ricardo Jorge. A pintura aparece, primeiro porque desde miúdo costumo pintar, primeiro como caricaturas e depois aí 14, 15 anos com já um estilo mais definido. Mas a pintura aparece essencialmente para servir de equilíbrio, ou seja, dentro de campo um jogador muito duro, muito viril e tem que ser aqui e agora, pá, tudo no momento. Ao passo que a pintura deixa-me divagar, deixa-me ir, não onda como costuma dizer, portanto serve de equilíbrio. Eu sou balança e pronto, para haver um equilíbrio, uso a pintura. Gosto muito da pintura também para expor os meus problemas e em muitos quadros falo mesmo sobre os problemas diários, sobre a mentira, a falsidade, sobre o amor ou a falta desse amor, sobre o stress. São vários os temas que eu costumo impor nos meus quadros. O hobby de Ricardo Jorge, entre outros profissionais do futebol que as equipas da Madeira não valorizaram ou, no mínimo, não souberam aproveitar em toda a sua plenitude. Não se trata de um problema exclusivamente madeirense. Todo o país funciona nestes moldes. Deficiente proteção aos naturais e abertura, por vezes sem qualidade, aos de fora. Pois é evidente, o que está acontecendo na Madeira acontece aqui no continente, com a importação maciça de brasileiros e de estrangeiros e de búlgaros, etc. Eu penso que nós, homens do futebol, temos um papel importante nesse campo. E quando digo nós, homens do futebol, eu penso que em relação às camadas jovens, as camadas jovens deveriam ter, por isso, homens mais conceituados à frente dos seus destinos, para que esses jovens pudessem aparecer mais rapidamente. E se não vejamos, por isso o trabalho magnífico que está a fazer o professor Carlos Queiroz, junto das camadas jovens, em que com certeza tem que despontar, tem que aparecer esses jovens num futuro muito breve. Paredes, Barcelos, Lolé, uma aventura que valeu a pena, deixando para trás, por um lado, a saudade da ilha, por outro, uma certa amargura, segundo os próprios, pela falta de reconhecimento do seu valor. Bom, vamos então à análise das questões aqui abordadas. Começava pelo Dr. Nélio. Como é que a primeira leitura... Deixe-me já lhe dizer uma coisa já. Quer dizer, esta reportagem para mim é de uma incoerência enorme. Ela surge de uma forma, parece que é um drama terrível. Os coitadinhos dos nossos jogadores não têm cá lugar, vão emigrar. Coitados, amargurados, tristes. Depois, chega-se à conclusão, afinal de contas, eles foram para lá porque estão melhor do que estavam cá. É uma incoerência enorme. São as afirmações que e hoje, neste momento, neste mundo, em que a troca de pessoas e de coisas acontece todos os dias. Os jogadores vêm para cá, como vão daqui para lá, vêm da Bulgária, ou vêm da China, ou vêm do Japão. Ninguém se preocupa tanto com isso. Esta preocupação, coitadinhos daqueles senhores de fora, tiveram que emigrar daqui. Eles não são imigrantes, ou eles foram para lá porque tinham condições melhores. E alguns deles agora aqui na primeira divisão aqui. Vão dizer que encontraram lá condições melhores numa segunda divisão. Olha, isso vem ao contrário daquilo que eu costumo dizer, que os madeirenses que inflacionaram os ordenados dos jogadores, as equipas da Madeira pagam muito dinheiro, afinal parece que é o contrário. Parece que as equipas de segunda divisão B estão a pagar melhor que as de primeira divisão K. Afinal, isto está-se a ter outras conclusões que não é do drama e da desgraça. São outras conclusões. Só há uma coisa que é verdade e que eu concordo com eles. Concordo com eles até certo limite, que é de facto a formação que é dada aos nossos jovens. Não há dúvida, nós temos poucos campos com relva e é natural que eles sentam diferença quando passam para sermos. E, sobretudo, outra coisa, o nosso quadro competitivo nas nossas camadas jovens é muito, muito mau. O ano passado, há 2 anos, começou a entrar-se numa fase mais anterior para os campeonatos a nível do resto do país, mas, de qualquer maneira, a nossa quadro competitivo é francamente mau. Eu penso que é daí que é a formação deles. Mas há alguns deles que falaram... Considera, portanto, que há uma boa proteção ao jogador local? Mas o que é verdade? Fala-se tanto, coitadinhos, dos nossos jogadores. Eu vejo isso, eu vou falar pelo meu, mas nos outros vejo a mesma coisa. Quando o Nacional subiu da terceira à segunda divisão, subiu com uma equipa com 20 e tal jogadores daqui da Madeira, tinha um jogador de fora. Não é? Mas estou a ver que o Câmara de Lobos não está a fazer, mas o que está a fazer agora, neste momento. Nós jogámos a nossa segunda divisão, desculpe-me dizer,
durante os anos de segunda divisão, tivemos mais de 20 jogadores daqui da Madeira. Nós, na primeira divisão já, na primeira divisão, utilizámos 20 jogadores daqui da Madeira. Não utilizámos sempre. Não utilizámos sempre, mas utilizámos 20. Nós temos, neste momento, 2 jogadores que foram chamados à seleção. Como isto não acontece só connosco, mas acontece com o Nacional. Eu acho que é preciso que se crie condições nas camadas jovens de mais campos com relva. É preciso que o quadro competitivo se modifique no sentido de lhes dar outra postura dentro do campo para quando passam a séniores. Mas quer dizer, que os jogadores daqui da Madeira saiam daqui, ou que os jogadores que venham do continente venham para cá. Isto é o normal hoje. Mas não dramatizar. Isto parecia-me uma telenovela, percebe, daquelas de fazer chorar os pedrinhos da calçada. Coitadinhos dos nossos jogadorzinhos lá. Quando, afinal, chegamos à conclusão que eles estão melhor que estavam cá. Eles dizem isso. Qual é a vossa opinião em relação às equipas que jogam na terceira divisão e que são constituídas totalmente por madeirenses? É uma experiência importante no contexto do futebol regional? Penso que sim, mas ainda pegando na questão que o Dr. Nélio abordou, penso que está muito correta aquela visão, porque o Câmara de Lobos teve possibilidades de contratar nenhum daqueles jogadores que ali apareceram, mas outros jogadores madeirenses que militavam, digamos, em equipas do continente, e realmente os preços eram completamente exorbitantes, que não havia possibilidades nenhuma de tentá-lo trazer para a Câmara de Lobos. No entanto, há uma questão que eu estou completamente em desacordo em relação à questão de formação e à falta de competitividade a nível dos escalões de formação. Penso que é aí que, nomeadamente, o Marítimo Nacional tem grandes culpas no cartório. Porque, digamos, com o Marítimo Nacional, tudo o que é bom, e ainda bem, se tivesse possibilidades também fazia isso, tentam, a nível de escalões de formação, tentam levar para os seus quadros e depois, claro, começam a jogar, só há 2 jogos competitivos, que é quando se defrontam entre si. Não se compreende, no campeonato de juvenis, com uma equipa que vai terceiro ou quarto lugar, digamos, apanhar 7 ou 8 ou 10 do Marítimo Nacional. Portanto, isto é falta de competitividade, é falta realmente dos valores mal distribuídos. Penso, por outro lado, também que, para além dos campos relevados e mesmo de recintos esportivos que a região, neste momento, é carente, penso que também, a nível de formação dos técnicos, quem de direito tem estado um pedaço descuidado. Depois da saída do professor Reimâncio do cargo que eu ocupava, penso que aqueles cursos que se fazia a nível técnico, pura e simplesmente deixaram de existir. Por outro lado, penso que a terceira divisão nacional é capaz de ser das séries mais competitivas a nível nacional. Se não vejamos, no princípio da época, o Lusitânia, enfim, o Fanhões, eram equipas que iam lutar para não descer, neste momento estão nos Laximeiros. Por exemplo, na primeira divisão nacional já se sabe antecipadamente que o Porto ou o Benfica é que vão ser campeões nacionais. A nível de terceira divisão, penso que a competitividade é muito forte. E penso que os clubes da primeira divisão nacional podiam tirar contrapartidas maiores, porque não há dúvida, e eu estou completamente à vontade e muito grato aos 3 clubes da primeira divisão nacional que já nos cederam jogadores a título de empréstimo, mas são aqueles jogadores que tiveram a tal formação deficiente na minha ótica. Porque nós tivemos casos concretos de jogadores que vieram do Marítimo Nacional, que, enfim, um deles, um próprio jogador, que era defesa, confessou-me, desculpe lá, quer dizer, só a partir deste ano é que comecei a saber defender, porque quando jogava no Marítimo, no caso concreto era do jogador do Marítimo, nós só atacávamos, portanto, não sei defender. Portanto, há essas lacunas fortes quando entra em termos competitivos. Por outro lado, de qualquer forma, eu acho aqui o Sr. Presidente do Câmara de Lobos a fazer este monólogo todo, desculpa, parece-me interrompê-lo. Pode interrompê-lo, não é? Então, afinal, quem é a culpa? É do Marítimo Nacional? Que os jogadores, os jovens, queiram vir jogar no Marítimo Nacional? Ou a culpa é vossa que não sabem ir lá buscar? Porquê? Porque a gente paga, é isso que se diz aí por aí fora. Eu peço-lhe o favor de falar aos jogadores todos, júniores e juvenis do Nacional, para depois fazer uma estadia, quanto é que eles ganham lá. E depois digam-me qual é a razão, é só uma. A razão é porque o Nacional e o Marítimo, ou o Marítimo e o Nacional, conforme quiserem, avançámos mais depressa, chegámos primeiro. Mas é tal e qual com as amadoras, porque o Nacional e o Marítimo têm clubes numa primeira divisão, chamaram mais gente, chamaram mais a atenção e as pessoas querem participar com estes clubes. É esta a razão, percebe? Agora, você vem-me dizer que a formação dos jogadores é muito má porque a gente só joga o ataque. A culpa é vossa. A culpa é vossa, a culpa é daqueles que estão a mexer, que não os agarram, que é o grande viver, de facto, é verdade. Eles gostam mais de vir para o Funchal, agarram-nos. Agora, também, desculpa, mas também é uma verdade. É que vocês depois estão a recebê-los sem a fazerem a formação.
Reparem que a formação foi nossa, mesmo sem nos pagar essas verbas que se diz que a gente nos paga, custa dinheiro à gente, e depois vocês não têm razão de queixa. Não, repara uma coisa, ninguém avançou com verbas financeiras. Aliás, o Tonel que avançou com essa verba, não foi eu. Aqui o Sr. Presidente dos Lobos começou por dar o ataquezinho. Depois tentou-lhe dar a volta. Agora deixe-me dar a volta toda. Nós fazemos a formação e vocês depois, e ainda bem, estão a aproveitar muitos desses. Eu creio que, em parte, discordo com o Dr. Nélio pelo simples facto. Não está em causa a formação, o que está em causa é uma formação talvez deficiente, que se cria na mentalidade do próprio atleta. Pode fazer cá. Exatamente. É um atleta que joga numa equipa de júniores, quer do Marítimo, quer do Nacional, que depois regressa aos clubes, neste caso nos clubes nacionais, no nosso caso a terceira divisão, mas que vem com uma preparação de formação deficiente. Mas vocês lá eram capazes de dar uma preparação melhor aos juvenis e aos júniores? De facto não podemos. Mas nós não discordamos, desde que um atleta tenha valor, de que suba a uma equipa com mais possibilidades de fazer progredir o próprio atleta. Ou que discordamos, por exemplo, a época passada, evidentemente que Machico, sendo um viveiro, vieram de Machico 7 atletas. E eu creio que esses 7 atletas, nem sempre, ao regressarem a Machico, ou se regressarem, vão em condições de integrarem o plantel sénior. Porque não está em causa só. Se tivessem ficado lá. É porque não está em causa só. Se tivessem ficado lá, estavam melhores. Se você me diz isto, de facto é pena que eles tenham vindo. É difícil vocês prever o futuro. Têm condições melhores lá. É que não está em causa só o próprio... Porque na formação do atleta não está em causa só a formação do próprio jogador, também está em causa a formação pessoal do próprio atleta. Porque um júnior iniciado que sai de Machico, sai da família, conta um pedacinho, porque nós temos exemplos em Machico, atletas que vieram para o Funchal e ao regressarem a Machico, abandonaram os estudos, chegaram desempregados e por vezes até em condições que acabaram por desistir da prática desportiva. Digamos que está em causa a formação técnica e, portanto, o enquadramento técnico. Eu penso que as pessoas estão todas a mentir. Eu penso que há aqui duas coisas completamente distintas. Existe uma lacuna, temos de ser realistas. Por exemplo, eu vejo aqui o Tonel e o Rui Fontes a falar da formação dos jovens, dos nacionais e juvenis. É tudo uma mentira. Repare, em 100 atletas no Nacional, nos últimos 5 anos, e no Marítimo, saí 2 ou 3 para alta competição. É verdade, isto é verdade. Mas porquê é que isso acontece? Repare, no Nacional se der contas de 100 atletas nos últimos anos, e o Marítimo 100 atletas, na alta competição, a jogar na alta competição, que é a primeira divisão, só tem 2 ou 3, não tem mais. Isto é verdade. Eu faço uma estatística, mas uma coisa é fazer parte do plantel e outra coisa é ser na alta competição. Eu também tenho 6 elementos no plantel madeirenses. Igualmente tem 3 anos no ano passado. Eu não se enquadro ainda na alta competição. Estão lá, fazem parte do plantel. Portanto, porquê que é mentira? É mentira porque temos que ser realidade. Não há campos para treinar. Não se pode admitir que o miúdo, aos 16 anos de idade, que a formação é dos 12 aos 16, aos 16 anos já se tem de jogar a bola. Prática. Nunca tivesse treinos específicos. E os miúdos, por exemplo, do União, o caso com o Bratunha na Madeira, chegam aos juvenis e nunca treinaram específico. Treinaram num pequeno campo da Escola Industrial Alcatroado, em Alcatrão, para cá, para lá, as carreiras um pedaço, meia hora para cada lado, e vão-se embora para casa. E vão correr para a Avenida do Mar, correr. Como é que se pode competir como é que se pode competir? Com os jovens, como quaisquer aos têm à disposição, que há 3 ou 4 anos, quase todos os meses se reúnem em campos de relva, em estágios, em permanentes jogos de competição com equipes estrangeiras, visitam um país todo, têm estágios. Como é que se pode? É tudo mentira. Então, voltando ao princípio... Eu penso que é brilhante ao contrário. O fundamental, e é verdade, e por exemplo o caso do Nacional do Marítimo, realmente há jovens com muitas qualidades, que o Marítimo Nacional realmente gastaram. O que não gastaram no futebol de série, não gastaram nisso. Investiram em termos de preparação, de quadros técnicos, gastaram alguma coisa na formação de jovens. É verdade. Mas acontece, chegam aos 18 anos, o Marítimo Nacional está na alta competição, não tem hipótese, porque eles querem ganhar pontos. É muito dizia como o Ricardo Jorge, que é madeirense, que é coração madeirense, mas é tudo fantasia. Está a perceber? Isto é a realidade do futebol da alta competição. Não se brinca com o serviço, está a perceber? Isto é como nas empresas, a televisão não vai para um administrador incompetente por ser madeirense, vai para um gajo competente. Se for madeirense, melhor. Se não for madeirense, que seja cubano, que seja de onde for. Está a perceber? E o problema está aqui é o seguinte,
Eu penso que, não havendo o problema da Madeira, não digo da zona rural, porque a zona rural neste momento está muito beneficiada e bem. Estou satisfeito por isso. Falta agora só passar à fase de relevamentos, porque em termos de campos tem. Agora, uma vergonha é o que a União da Madeira tem e Nacional. Deve ser inédito no mundo. Mas, eu de penso que qualquer não há forma, nenhuma equipe no então, mundo, Jean Ramos. nem de Chase, nem de City, no mundo, que não tenha um espaço para treinar. E a União da Madeira é assim. Portanto, eu penso que o erro é esse. Isto é escandaloso. Eu penso que isto é próprio de Guinness Book. Eu penso que não deve haver no mundo, uma equipa da Chase, dos City, que tem espaços próprios. Sou a União Nacional, que eu saiba, no mundo. Isso é E também um problema dos por este clubes, momento, não é? quando falam de jogadores madeirenses, dá-me vontade de rir. Vontade de rir. Porque, infelizmente, tanto a União tem condições também de fazer a mesma coisa que o Nacional, o Marítimo faz. Agora, eu pergunto, o miúdo, e aí o Nacional tem razão, o miúdo tem a opção de desporto, de futebol, pensa, a União, a treinar nas Condes ou no Parque da Catarina, na boa, quando houver uma festa, um arraial. Agora, o Marítimo tem um campo relevado, o Nacional realmente conseguiu, tem os técnicos, conseguiram arranjar mais espaços para treinar, porque isto sabe como é os professores de educação física, conseguem as suas influências, arranjar espaços esportivos para treinar mais que outros, é uma guerra entre vocês, portanto, e conseguem, e o miúdo opta, é como na natação, o miúdo sabe que são aqui para ter mais espaços para nadar, para treinar, espaços querem, para ser do Marítimo da União Nacional. E, portanto, o problema disto é tudo mentira, diz que se não entra na primeira fase dos campeonatos juvenis e júniores, diz que não haja campos relevados, nas zonas rurais onde já existem estruturas de terra, onde a União Nacional não tenha um campo relevado, mentira, é tudo falso. E quando vêm dizer isso, eu digo uma coisa, uso uma palavra que uso normalmente, vão todos à fava, que estão todos a desenganar uns aos outros. Eu, como presidente do clube, penso assim, estão todos a enganar uns aos outros. Eu penso que a realidade é esta. Ou arranjam as infraestruturas para a União, para o Nacional, indispensável à formação, ou se não falam de jogadores madeirenses, que é tudo mentira, para tudo que é se enganar uns aos outros. Dr. Rui Fontes? Bem, eu gostaria de dizer o seguinte, que temos que fazer esta análise de tudo o que está a passar no futebol, também tendo em conta o restante do desporto regional. Eu penso que nestes últimos anos anda-se a valorizar muito o desporto amador, chamemos assim, e a desvalorizar o futebol. E eu pergunto, desde que começou o futebol nesta terra, quando a Camadeira teve tanto jogador madeirense na primeira divisão quanto tem neste momento, quando a Camadeira teve tanto jogador na terceira divisão nacional como tem neste momento, e portanto não há dúvida nenhuma que o futebol madeirense, apesar das dificuldades que qualquer clube tem, apesar do Marítimo está numa situação de vantagem que tem as suas próprias infraestruturas, mas também tem carência de mais um campo para o seu futebol jovem, fundamentalmente. O que é certo é que o futebol da Madeira evolui nestes últimos anos. Evolui com falta de infraestruturas, enquanto o desporto amador teve, de facto, muitas infraestruturas, teve mais condições ao seu desenvolvimento. O desporto, o futebol, têm sido os clubes com as suas dificuldades que, apesar de tudo, o vão desenvolvendo. E o futebol hoje em dia, o futebol da Madeira, ninguém me vem a dizer que está pior do que estava há 10 ou 15 anos atrás. Não se façam comparações, não se pode comparar o que era o futebol há 20 anos com aquilo que é hoje em dia. E o jogador madeirense, hoje em dia, eu não vejo, diga-me, quando é que num campeonato nacional da primeira divisão, por exemplo, estiveram pelo menos 10 ou 15 jogadores madeirenses a integrar plantéis de equipas da primeira divisão. Nunca vi. Hoje em dia isso está a acontecer. Isso significa que alguma coisa evolui, e significa que, apesar de tudo, as equipas da Madeira estão a valorizar os seus jogadores. Agora, outra questão que eu gostava aqui de frisar e que eu acho extremamente importante. Eu penso que temos que acabar com esta situação de olharmos para o jogador madeirense como se estivéssemos, enfim, numa política segregacionista. Não há nada disso. Temos que acabar com isso. Uma equipa de futebol e um clube, neste caso uma equipa de futebol, é um grupo de trabalho constituído por atletas profissionais e com diversas proveniências. Não podemos privilegiar esta proveniência de outra proveniência, nem podemos estar a prejudicar este jogador ou aquele jogador pelo facto de ser daquele da qual. Todos eles fazem parte do plantel do Marítimo, todos eles têm as mesmas possibilidades de ascender à equipa principal e, naturalmente, que os jogadores madeirenses também. E eu gostava até de dizer o seguinte: nós, e se reparar, no último jogo que fizemos com o Sporting, a equipa do Marítimo acabou com 5 jogadores na equipa principal, 5 jogadores madeirenses. Mas isto nós não... Atenção, que isto para mim é extremamente importante. O jogador madeirense, neste momento, no Marítimo, tem todas as condições e tem as mesmas condições que tem qualquer outro atleta. Todos eles são tratados como atletas do Marítimo e todos eles envergam a mesma camisola. Em segundo lugar, eu gostava de dizer que
nós estamos a fazer um aproveitamento dos bons jogadores madeirenses. É evidente que aqueles que mais se salientam são chamados logo aos treinos com a equipa principal. Tem o caso do Zeca, neste momento, que ainda é um jovem de 16 anos, já está a treinar com a equipa principal. Porquê? Um jovem que se salientou, que é, neste momento, internacional e que foi chamado já à equipa principal para começar a treinar com a equipa sénior e conseguirmos extrair dele todas as suas possibilidades. Tem o caso do Paiva, que é um caso flagrante. Um rapaz que há 2 anos começou a treinar na equipa principal e hoje em dia é jogador do plantel do Clube Sport Principal. Nós temos diversos jogadores jovens madeirenses a treinar na equipa principal. E atenção, o plantel do Marítimo não são 11 jogadores. O plantel do Marítimo são 20 e muitos jogadores. E lá estão os jogadores madeirenses também. Pois, é preciso não esquecer isso. É um plantel de 26 jogadores que tem 8 madeirenses. 8 madeirenses. Tenho a impressão que essas contas não devem estar bem feitas. São mas de qualquer maneira... De qualquer forma, eu poderei dizer que a contenção financeira... Eu gostava de dizer outra coisa em relação à Câmara de Lobos. Em relação à Câmara de Lobos, eu gostava de dizer o seguinte. É normal e natural que um jovem nesta terra, quando inicia a sua prática desportiva, que ambicione jogar nos clubes com maior projeção. Mas isto não é só na Madeira, isto acontece em qualquer parte do mundo. É natural, e eu sou presidente do Câmara de Lobos e penso que, de certo modo, agora contradiz as suas palavras. Sabe muito bem que os jogadores que lá têm são jogadores do Marítimo, são jogadores do Nacional, são jogadores que tiveram a formação que foi possível, mas foi sempre dada dentro de um espírito no sentido de darmos a formação adequada e a melhor que era na altura. E o Sr. Presidente do Câmara de Lobos sabe muito bem que hoje em dia o Câmara de Lobos está numa posição de subir à 2ª Divisão Nacional com esses atletas. Portanto, atenção, esses atletas estão a ser úteis ao Câmara de Lobos e eu digo-lhe sinceramente, estão sob observação dos técnicos do Clube Sport Marítimo, todos os atletas do Câmara de Lobos e de Machique neste momento, porque são atletas madeirenses que foram precisamente para lá para rodarem, como não tinham possibilidades na equipa principal do Clube Sport Marítimo e mesmo no plantel total do Marítimo, e então demos essa possibilidade de também o Carlos Duarte, o João Paulo também, está no continente, mas está sob observação, porque eram jogadores que já estavam há muito tempo na Madeira, entendemos que era preferível irem ao continente, verificarmos de facto noutras equipas e no continente se eles eram mais capazes de fazer aquilo que tinham feito até agora no Marítimo. E portanto, todos os jogadores que pertencem ao Marítimo ou que não pertencem ao Marítimo, mas que são madeirenses, porque é mais fácil recrutar aqui no mercado da Madeira do que recrutar noutros mercados. Todos os jogadores estão sob observação. Poderei concluir, Dr. Rui Fontes, poderei concluir isto, percebemos pela comunicação social, pelas entrevistas, que há uma certa contenção financeira, de qualquer forma, sobretudo dentro dos clubes da primeira divisão nacional. Poderei concluir que essa contenção financeira não passa, e depois da reportagem que passamos, não passa por um apoio mais direto ao futebolista natural desta terra. Mas o que é o apoio? O que é que entende por o apoio mais direto? Portanto, aqui foram equacionados problemas de enquadramento técnico, de instalações, foram equacionados problemas relacionados com os vencimentos que oferem cá e lá. Eu penso que infraestruturas são fundamentais, as infraestruturas, bom enquadramento técnico, acho isso que está totalmente correto. Agora, a partir daí, quem tiver valor vai se ingrar. E quem tiver valor vai ser pago de acordo com aquilo que o Marítimo paga a qualquer jogador. Nós não fazemos discriminação entre ninguém. Para nós, são todos eles atletas do Marítimo, todos eles vestem aquelas camisolas da mesma maneira. E todos eles fazem parte de um plantel que não é de 11 jogadores, é de 20 e muitos jogadores. Vamos passar a uma terceira ronda neste debate. Importante ouvirmos também o que pensam os adeptos. Uma nossa equipa de reportagem foi à rua e registrou uma série de opiniões. É evidente que não se trata de uma mostragem com rigor científico, mas que, de qualquer forma, nos dá, vamos lá, o pulsar dos adeptos relativamente a este assunto. No aspecto esportivo é bastante bom, dado que isso só vem melhorar o desporto na região em termos qualitativos, quantitativos, mas nos aspectos financeiros acho que isso será negativo, dado que nós somos uma região pequena, os nossos meios de subsistência são poucos e o Governo tem que apoiar todas estas equipas. Penso que seria, se cada equipa se organizasse e conseguisse estar a nível nacional com meios de subsistência próprios, isso seria bom. Agora, se isto continuar assim, se haverá cada vez mais equipas a nível nacional, isso
será cada vez mais prejudicial, porque nem se consegue fazer uma boa e ter muitas más ou com grandes carências não vai prestigiar em nada o nosso desporto regional. A Madeira não tem material humano suficiente para ter estas equipas nos campeonatos nacionais, porque repare que é difícil um jogador do futebol regional entrar numa equipa da primeira divisão, e estamos a alimentar esperanças na terceira divisão nacional que nunca se irão concretizar. Não, eu não penso nada, não tenho nada a pensar, não concordo, porque isso é feito com o dinheiro do povo, só isso, mais nada. Costuma ir ao futebol? Não, senhor, nunca foi. Porquê? Por que não? Eu acho que as equipas devem estar lá. É preciso discutir o problema de como mantê-las. Realmente os clubes devem fazer mais para arranjar receitas, ter receitas sem ser só à espera do dinheiro do governo regional, que isso também não está bem. O governo regional tem que dar o dinheiro não só às 3 equipas principais, como a todo o desporto madeirense. É benéfico para a Madeira, olhando o aspecto em que vai desenvolver mais a Madeira, são pessoas que nós chamamos mais aqui, desenvolve mais o contacto com o exterior, é benéfico para a Madeira. Costuma ir ao futebol? Costumo, sempre. Fui jogador. Aí vai às 3 equipas? Todas as equipas. Eu sou mais pelo nacional, mas gosto das equipas todas. São muitas porque esta é uma ilha com o desporto que tem, não pode submeter a esta despesa. Nem a gente tem assistência, os cidadãos o povo da Madeira não concorrem ao futebol. Há meia dúzia só e aborrecem-se por causa das arbitragens. O jogador profissional não dá aquilo que devia de dar. Eles fingem mais que dão do que dão. Só nos enganam, a mim e a todos. É aqueles que jogaram à bola não enganam. Porque a gente quer para lá, a camisola era para torcer, não era para brincar. Só eles treinam. A gente vai ver o treino, vai só jogo, ele não joga 40% daquilo que treina. Eu não sei por qual a razão que eles fazem isso. Não sei por qual a razão. O jogador do Madeirense tem posse, o jogador do Madeirense perde quando chega ali há 17 anos, porque as companhias e o caminho que levam têm que se perder, não podem chegar lá. E o dinheiro fácil? E o dinheiro, depois eles o jogador do Madeirense dão-lhe 100 contos, aos outros dão-lhe 800. O jogador sente-se diminuído e nunca mais valha. A maior parte desta rapaziada que é naquele tempo ao futebol, já não vai ao futebol porque das aldrabices dos árbitros, aquilo está-se nervoso. Uns chegam a casa, batem nas mulheres, outros tomam a bebedeira, outros... Aquilo é um... Só de ver aquelas poucas vergonhas que eles vêm de lá para cá fazer. Apoio isto que eu gosto de bola, a gente gosta-se de bola. Se a gente não se vai ver um Marito, estamos aqui aborrecidos, vai-se ver a União. Se a gente não se vai ver a União, vai-se ver o Nacional. Eu não sei se compreendo, mas agora não dá para ir lá ver aquelas poucas vergonhas que os árbitros estão a fazer. Não dá para ir lá ver, fica-se aqui, ouve-se o relato, e não se vai ver a bola. Antigamente isto é malta, é que eu não encontrava aqui ninguém. Tanto aqui como em qualquer um lá, era tudo para a bola. Agora está tudo afugentado a bola. Eu sinceramente, eu lhe digo, eu sou do Marítimo, gosto das minhas cores e defendo as minhas cores. Mas penso que talvez há que haver qualquer coisa de novo e um melhor planeamento e realmente na contratação de jogadores e nas aquisições, porque, quer dizer, procurar valorizar talvez em parte o desportista daqui da Madeira, porque eu penso que se lhe for dado umas garantias e umas regalias, umas condições, são homens capazes de também adquirir confiança em si e desenvolver um futebol não inferior a alguns que a gente temos visto aqui na região e que poderá valorizar o futebol madeirense sem despender, talvez, penso eu, as verbas que têm sido despender. Penso muito e não penso nada. Penso muito porque julgo que poderia ser o reflexo importante de um trabalho que parece que, por exemplo, acontece ao nível de Machique e de Câmara de Lobos. Penso nada quando aquilo que sucede na primeira divisão, em termos macroeconómicos, parece não ter a aceitação nas estruturas regionais, nomeadamente no apoio da hotelaria, à exceção feita agora a alguns recentes estágios, e isso custa-me. Portanto, julgo que há, por um lado, números a mais em termos de equipas nas divisões nacionais, por outro lado,
julgo que com este número os rendimentos poderiam ser completamente diferentes, ou seja, poderia ser bom, mas não é. Trata-se de um inquérito, como referimos, sem rigor científico, mas que de qualquer forma demonstra um certo desencanto. Eu deixava esta questão aqui em aberto a qualquer um dos nossos convidados. Estou de acordo com isso, que o tal desencanto. Há aqui pessoas, há alguns velhos do Restelo, como em tudo, não é? No meu tempo é que era bom, não é? Mas de qualquer maneira, a maior parte deles não pareceu esse tal desencanto. Há uma certa preocupação, isso é que sim. Tanto se tem falado. Está a ver, nós abrimos este debate sobre o futebol falando em dinheiro. Tanto se tem falado na preocupação dos meios financeiros para o futebol, que as pessoas também, uma das coisas que lhe saltam logo à ideia é a preocupação do dinheiro. Como dizia ali é o dinheiro do povo. Também gostava de saber o que é que se faz nesta terra sem o dinheiro do povo ou neste mundo. É tudo dinheiro do povo que sai para tudo e para todos. Agora, estamos com o dinheiro do povo. não noto esse desencanto. Até pelo contrário, repare que a maior parte das pessoas responderam com um certo interesse. Quer dizer, dando a sensação que estavam dentro disto. Preocupadas. Algumas delas poderiam ter junto a isto, que eu vi ali por exemplo, que é sócio do meu clube. Ele devia ter junto de outra coisa. Não era só dizer que ele disse lá que é preciso arranjar novas fontes de financiamento para o futebol. Era ele como sócio do clube, se juntar aos outros sócios e também colaborarem nisto. Arranjarem novas fontes de financiamento. E não ficarem de braços cruzados, fazendo críticas só. É fundamental e importante. Mas eu acho que as pessoas estão mais interessadas, André Escorço, do que aquilo que você está a afirmar aqui. Eu não estou a afirmar, são afirmações. São afirmações. Quando isto acabou, você disse. Há desencanto, fala sempre no desencanto. Eu não acho esse desencanto. Eu penso que as pessoas, de facto, estão, de certo modo, influenciadas por aquilo que a comunicação social transmite. Quer dizer, tem-se transmitido imagens negativas do futebol madeirense. Vamos fazer um programa em que se trate pela positiva o futebol madeirense. E o desafio. Este é um programa pela positiva, é isso. Porque eu acho que a intenção deste debate, só numa parte, a intenção deste debate é precisamente criar, enfim, uma dinâmica para o futebol regional e que os espectadores, vamos tratar isto para positivo, possam realmente ficar melhor elucidados. Mas o problema é que as pessoas pensam que o subsídio que o Governo dá aos clubes, neste caso ao Fundo Prof, no caso da União Educacional e aos Câmara Lobos e Mexico especificamente, pensam que os clubes ainda têm dinheiro, os presidentes dos clubes ainda têm dinheiro na gaveta. Quer dizer, ainda recebem, ainda vestem com este fatinho e andam de carro com o dinheiro dos clubes. Não têm noção de quanto é que custa uma equipe de futebol lá da competição ou na terceira divisão. Não têm noção. E por isso há má informação. Que diz, gasta-se muito dinheiro. Não, pelo contrário, gasta-se pouco dinheiro. E pensam que 400 e tal mil contos por ano dá para pôr uma equipe de primeira divisão. Eu lembro que o Benfica gasta 8 milhões de contos. 1 milhões. O Porto 6 milhões. O Ricardo Jorge agora estava a falar, está a receber no Giro Centro o dobro que a União paga. Quer dizer, perante isto, os números que nós temos no subsídio, é para que as pessoas tenham seguridade. Só, não é que isto. E não é só isso. É a tal má informação que o Rui está falando. E bem, as pessoas estão convencidas que os clubes ainda ganham dinheiro. Há uma União, neste momento, o subsídio que a União recebe, através do fundo, é metade do que gasta. Quando, no princípio, quando estava na terceira divisão, só recebia 1.000 contos, ou 1.000 e tal contos por mês, 1.500 contos, foram uma riqueza. Aí talvez hoje em dia talvez, se não houvesse pessoas sérias, dava para comprar um fatinho para o Presidente. Mas hoje em dia nem dá para sequer para o Presidente pagar do seu bolso. A viagem que vai vir aqui é do seu bolso, porque o clube não tem. As pessoas estão atrapadas. Só uma coisa. E há outra coisa aqui importante que é preciso também frisar. Temos de ter a noção de quem é que deve fazer desporto numa sociedade. Ou é a região, ou o Estado, ou são os clubes. E temos de defender Qual é a sua posição? A minha posição é que são os clubes, pelo menos na sociedade que a defende. Nas sociedades comunistas é o Estado, diz a falência que foi o desporto e a falência que foi aquilo tudo. Nas sociedades que nós defendemos, são os clubes fundamentalmente, são as associações. Porque eu desafiava que se faça as contas, se fosse o Estado, se fosse a região, vamos lá ver, acabavam-se os clubes nesta terra. E ia ser a região, o Governo Regional, a Secretaria da Educação, enfim, a entidade que assim o entendessem a desenvolver o desporto e a proporcionar o desporto à juventude. Eu só pergunto quantos milhões de contos, mas já não se fala em 400 mil nem em 500 mil. Iríamos falar em milhões de contos, iria custar o desporto nesta terra. É preciso não esquecer a componente associativa dos clubes, que os sócios, apesar de tudo, ainda contribuem com verbas extremamente importantes para atenuar todas estas dificuldades. E é evidente que se o Governo ou as entidades públicas neste momento gastam 400 mil contos com o futebol, também é necessário perguntar quanto
a massa associativa, as massas associativas, as empresas, enfim, todo o mundo que gira a volta do futebol. Quanto é que se desconta para o futebol? As equipes da Seleção Nacional, nós jogar os júniores e todas as receitas. Nós descontamos 40% para a Federação, para pagar os sacaros queiroz e esses estádios todos. Quem é que paga isso? Tudo os clubes. É evidente. 1000 contos nos estádios barreiros, 400 contos em preço da seleção. O que está mais barato ainda é o governo. Nós não é precisamente... nós também estamos a subsidiar o Estado. Mas o Estado, quando precisa, quando o Sr. Cavaco Silva, ou o Sr. Ministro da Educação, ou o Sr. Fernando Gomes do Porto, que quer inaugurar aquelas dias como havia o pavilhão do Boa Vista, para sair todos bem vestidinhos, fazer o elogio ao desporto, mas com o dinheiro também do povo, são 100 mil contos que eles deram. Mas para fazer política, eles aparecem. Mas quando não é problema para criticar, escondem-se. Isso é que é verdade e temos que ter, nós dirigentes esportivos, temos que ter a verdade. Eu creio que há uma falta de informação das pessoas quando falam na maneira de gerir uma coletividade. Ora, ali um senhor falou em planear para gerir o clube. Ora, planear não é só a gente realmente soubessem o que os dirigentes fazem, ginástica, que fazem semanalmente. Eu lembro uma frase que há anos um dirigente desportivo que hoje já não é dirigente desportivo, em que me dizia, um dirigente desportivo tem problemas de semana a semana, de segunda a segunda, e só ao fim de semana, de vez em quando tem uma alegria quando a sua coletividade tem os 2 pontos. Evidentemente que toda esta informação, ou melhor, desinformação, que a maior parte dos adeptos que nunca passaram pela gerência de uma coletividade têm, deviam fazer um sacrifício. De vez em quando, até colaborarem com as direções, saber das dificuldades e fazer com que os seus clubes tenham outra maneira de gerir e outra maneira de obtenção de receitas do que aquelas que efetivamente têm. Lembro que num jogo, esta época, descontamos cerca de 200 contos, foi a maior receita que tivemos a Mexico, para o Estado e para a Federação. No entanto, o Estado, ou melhor, os clubes, substituem a própria autarquia, o próprio Estado na formação da juventude, que a gente vê por todo o lado. Até a polícia, a gente é que paga. Até a polícia. Até a polícia que está fora do Estado dos Barreiros. A gente é que paga a polícia. O trânsito, quando eu creio, o IVA também dos clubes. Eu creio que não é o dinheiro. Esquece-se disso. Só sabe o que o clube recebe. Eu creio que não é o dinheiro que se paga a mais a este. Eu creio que não é o dinheiro que se paga a mais a este ou aquele atleta que faz com que efetivamente apareçam mais jovens a titularidade dos seus clubes. Porque o que existe ao fim e ao cabo é uma crise de valores, porque antes o jovem madeirense praticamente tinha o futebol, hoje tem uma determinada gama de modalidades em que a juventude dispersa-se em todas elas e aparece poucos jovens a representar o futebol a nível nacional. Eu gostaria de fazer aqui um parênteses. Falou-se na carência de instalações desportivas para a prática do futebol, falta de campos relevados. Penso que aqui todos estão de acordo relativamente a esse aspecto. Nem de areia. Exato, relevados ou pelados. Falou-se também... A União nem de areia tem. Exato. Falou-se dentro do Funchal. Falou-se também em algumas... Eu quando jogava a bola no meu tempo, há 20 e tal anos, havia mais recintos esportivos que há hoje no Funchal. No Funchal. Eu concordo plenamente, eu acho que foi uma política extremamente positiva o fazer campos fora do Funchal. Penso que é uma forma também de apoiar a formação de jovens para o futebol e para outras modalidades através dos eventos esportivos. Acho isto extremamente importante. Foi o primeiro passo importante, mas eu penso que se deve pensar seriamente numa segunda fase. Que é a segunda fase, que é completar o Funchal e relevar os dos outros. Eu gostaria, tomando esse princípio, essa posição que aqui assumem, eu gostaria de colocar aqui uma outra questão, talvez um pouco delicada, mas se calhar os nossos espectadores gostariam de colocar a mesma. Partamos do princípio que o Governo impõe que a verba de 432 mil contos ano, que é aquilo que as 3 equipas da primeira divisão recebem, mais os 15 mil que cada equipa da terceira divisão recebe anualmente, de hora avante passariam para a criação de instalações desportivas de apoio ao futebol, por exemplo. Nestas circunstâncias, em que situação ficaria o futebol profissional? Não, eu penso que isso normalmente é, repare, a infraestrutura da União, que é a infraestrutura que a União pretende, neste momento, se me dessem, conforme está negociada, eu sei que o orçamento tem outras prioridades, é muito complexo, a gente falar aqui quer
Eu sei que há prioridades, a adesão plena à comunidade económica em 93 obriga a um determinado tipo de investimento neste ano económico e no próximo ano. Mas repare, 432 mil contos, há 3 anos, neste momento, tem menos de 40%. E quando os aumentos verificados no futebol, nos jogadores, foi talvez de 50%. Repare-me. E penso, o que precisávamos não era tudo à vida, quer dizer, o que precisávamos era encontrar uma solução de uma dedução mensal para fazer um investimento. Compreendeu? Portanto, 43 mil contos fazia-se uns estágios na Câmara dos Estados Barreiros, e penso que o Nacional também não quer nem a União, nem o marido quer fazer isso, o marido quer ter um espaço sem físico, depois apoiava os seus sócios, os seus adeptos, e construir, e fazendo, não quer loucuras, fazer estádios. A União quer um espaço de terreno para ir fazer o seu campo. Vai demorar 10, 15, 20 anos, não interessa. Portanto, o problema de retirar o dinheiro, eu penso que, em termos reais, nós aceitámos que fosse retirado. Ou não aceitarmos, ou concordarmos que não houvesse aumento há 3 anos desta parte, já aceitámos que fosse deduzida a verba. A perceber? Aceitámos de bom agrado, porque entendemos que há prioridades nesta região. A perceber? Portanto, entendemos e estamos à procura de soluções em conjunto para compensar essa diminuição real que há 3 anos de inflação não ter aumentado o valor. Agora, o que pensamos, o Estado, o Governo da República gasta milhões de contos por ano nos clubes. O Benfica está a gastar 400 mil contos, o Porto está a fazer um quarto de campo, não com o dinheiro do Porto, o dinheiro que o Porto, que os sócios do Porto dão ao Porto, e o Benfica dão ao Porto, nem devem para comprar as luzes do Estado da Luz. O Benfica tem um campo de futebol. Poderei concluir O Benfica tem um suas campo de palavras futebol. Não fui os sócios do Benfica que deram, foi o Estado que pediu, com os impostos, os senhores, todos, os meus pais, os meus avós, que tudo foi o Porto a fazer de campos, que o Governo agora deu para o Mundial Sub-20. Exato, para as instalações esportivas. Mas sabe o que é que fez o Estado? Deu 400 mil contos. Não foi o concurso que abriu, o concurso público, não foi o Governo que abriu. Dá para fazer campos. Dá aos milhares, 400 mil, 500 mil. Equipas são nossos adversários da União. O Porto está fazendo o quarto campo, a União nem um pedaço de terreno tem. Está percebendo? Para fazer uma casa de banho. Doutor Nélio. Isto é aqui um escândalo nacional. Só um momento. Não, você, a pergunta que faz é diretamente esta. Se o Governo retirasse. Bem, lá estamos outra vez a falar sobre a parte financeira. Quando eu pus aqui a hipótese que os problemas que tínhamos aqui no nosso futebol jovem, que era de facto a falta de instalações próprias, que diz, sobretudo, campos de relva, eu não estou a querer dizer que é possível, nesta região, aparecerem de repente os campos de relva. Não há hipótese nenhuma. Aqui disse o Jaime Ramos, há prioridades, é verdade. Agora, eu não estou a ver, é o Governo que ao FIFPROF entrega 432 mil contos por ano, desde há 3 anos esta parte, e que não vai aumentar. Certo. Bem, retirar daqui isto, que é, na verdade, aquele subsídio para a manutenção dos clubes numa primeira divisão. Bem, eu penso que é fundamental e importante que a gente entenda as coisas. O futebol é um espetáculo que, apesar de hoje algumas correntes estarem a querer dizer que o futebol está em crise, que o futebol tem menos adeptos, que o futebol está a ter uma descrença, que estão cansados dos adeptos, eu continuo a pensar que não. Eu penso que a crise que existe no futebol é uma crise que resultou de um crescimento que o futebol teve, de interesses novos que se juntaram, de uma dimensão enorme que o futebol passou a ter, deixou de ser um futebol a nível de capela, passou a ser a nível de catedral, o futebol hoje é um futebol internacional, toda a gente pensa em participar em torneios internacionais. Uma crise perfeitamente ultrapassável. É uma crise, e o que é que acontece? As estruturas que dirigem o futebol são iguais, aquelas que agora quase do tempo do amadorismo. Aqui é que está o erro grave. É fundamental e importante, e que as pessoas começam a ter a consciência disto. E as guerras que aí vão pelo futebol são resultantes, exatamente, de uma estrutura que o futebol tem para ser dirigido, tal e qual como tinha há 50 anos. É lógico e fundamental que o futebol mantenha o seu conservadorismo próprio dos ingleses que lançaram o futebol, nas suas regras, que se mude pouco. Agora, na estrutura da organização e da direção e de gestão do futebol, tem que haver regras Interessa novas. agora saber se os clubes estão dimensão. organizados no sentido de poder dar resposta à situação. Não são só os clubes, isto passa por todos os órgãos associativos que dirigem o futebol, desde o clube, à associação, às federações. Isto está a acontecer e estamos a sentir isto. E então, há um sector daqui, que é o resultante desta falta de organização, que é a arbitragem, que está a ser exatamente hoje igual à forma como se escolhem árbitros, o recrutamento dos homens preparados, a forma como eles são escolhidos, é exatamente igual ao tempo do amadorismo. Isto tudo tem que ser mudado. E começa-se a ter essa consciência disto. O futebol não está em crise. O que está em crise, na minha opinião, é a organização,
do próprio futebol, que cresceu, que se dimensionou de outra forma e carece de uma organização que é nova, que tem que ser nova. Bom, aqui na nossa região, o futebol cresceu, dimensionou-se de uma outra forma. E o futebol, porque tem atrás de si, porque arrasta atrás de si outras coisas más, promove a própria região onde ele está. A região autónoma da Madeira é conhecida hoje, em muita parte, e não só em Portugal, atenção, não é em Portugal só, apesar de nunca nenhuma das nossas equipes ter participado em torneios internacionais, já é conhecida em outros locais. O futebol, no seu intercâmbio, acaba por ser conhecido em outros locais, e todo o recanto deste país, que é Portugal, conhece a Madeira, muitos deles, porque o futebol lá jogou. A FIFA está fazendo agora um UEFA sobre a Madeira. Mas é fundamental que se pense nisto. Ora, exatamente. É fundamental que se pense nisto. Mas interessa o futebol aqui na região ou não? Interessa o futebol. Eu, na minha opinião, acho que sim. Não há qualquer outra forma de ver as coisas. O futebol interessa, que a Madeira é uma região que tem que ser promovida diariamente, constantemente, em toda a parte. Interessa. Como? Desta forma como está, com 3 clubes na primeira divisão, mais outros 3 na terceira, e possível 4, e 5 e 6, devo dizer que neste momento eu tenho dúvidas. Isto foi uma tal e qual, como na organização do futebol, a crise, porque ele cresceu, também nesta forma de estar do futebol madeirense a nível nacional, também eu tenho as minhas dúvidas, porque há crise. Crise que é deste crescimento, desta afirmação, desta dimensão nova que o futebol passou a ter. Bem, vamos repensar isto. Fala-se tanto, vamos para um clube único que representa a Madeira. Eu já advoguei isso. Hoje tenho dúvidas a respeito. Mas é um objetivo que não pode ser posto de lado. Mas vamos esgotar os outros meios que temos. Vamos tentar criar. E temos hoje uma organização que é o FIFPROF. Se calhar no futuro as outras equipas irão entrar para lá. Neste momento são só os clubes de primeira divisão. Mas temos que redimensionar este FIFPROF. Vamos esgotar as hipóteses. Aproveitar o futebol daquilo que tem. Do FIFPROF ter outras fontes de financiamento. Vamos ver o que é possível. O que é melhor para a Madeira? Manter três clubes na primeira divisão? Ir para uma só? Nesta época, o FIFPROF vai demonstrar que é possível manter essas receitas. Agora, o que a compensar aquilo que nós aceitamos para reduzir os sacrifícios. Mas, Andrés Costa, o que é preciso é que, na verdade, a gente não ajuda a desmobilizar os nossos adeptos. Antes, pelo contrário. Não ajudar a desmobilizar os nossos adeptos. Antes, pelo contrário. Terem a noção exata. Há uma certa crise. Crise da organização geral, crise a nível da região pelo crescimento que tem tido. Vamos encontrar soluções. Os madeirenses têm que encontrar soluções sempre em tudo. Só um momento. Dr. Jorge Faria, que é o que tem menos tempo aqui no... Em relação a esta questão levantada mesmo anterior, penso que é inegável os efeitos, digamos, produtivos, se é permitido só queria que fosse muito rápido. Porque o investimento que o Governo tem feito a nível do futebol desta terra. Penso que a nível desportivo nunca tanto a região foi falada, nunca tanto foi projetada, etc, etc. Quanto ao desencanto que se diz, e naquela reportagem que há pouco que vimos, dizia que havia um certo desencanto, eu penso que não corresponde completamente à realidade. Porque, repare, mesmo no passado domingo, eu estava, num recinto, num baile de carnaval, eu estava com o meu rádio a ouvir o resultado do Câmara de Lobos e várias pessoas que eu não os conhecia perguntaram pelo resultado. É sinal, e faziam-me, enfim, um sinal de vitória, que estavam satisfeitas. Pessoas que não conheço, e a dimensão do Câmara de Lobos até pequenita em relação aos 3 que já lá militam há muito tempo. Em Câmara de Lobos, nesse dia à noite, enfim, as pessoas perguntavam e estavam todas satisfeitas. Então, eu penso que isto tem um impacto muito positivo. Por outro lado, aqui uma questão que foi focada, e penso que é extremamente importante, é a seguinte. No caso concreto do Câmara de Lobos, os 15 mil contos que o Governo Regional atribui ao Câmara de Lobos representa apenas 40% do financiamento do seu orçamento. Portanto, tem que haver ginástica, para além do apoio da Câmara, que tornou possível esta nossa participação com dignidade na terceira nacional. Mas penso que é extremamente importante as pessoas saber o que representa, em termos orçamentais, o que é que o Governo dá para cobrir aquele orçamento. De resto, é preciso uma ginástica muito forte e às vezes pela que apareça, digamos, os 6 compromissos solvidos, é preciso muita ginástica, é preciso muita gente a trabalhar, é preciso muitas empresas, enfim, terem também que contribuir para esse mesmo orçamento. Estamos praticamente sobre a hora, de qualquer forma deixava ainda aqui um minuto para o Dr. Rui Fontes. Eu só queria dizer o seguinte, Andrés Costa, quando você diz que se pegássemos nos 482 mil contos
enverdasse para infraestruturas desportivas e depois, enfim, tudo o resto esqueça-se, não valia a pena sequer fazer infraestruturas desportivas. O problema que foi André, aqui colocado... quando se coloca esta questão é o seguinte, O problema vamos, lá ver, vamos criar infraestruturas para um determinado objetivo. Primeira divisão nacional, aproveitamento dos jogadores madeirenses. Tudo bem. Foram os senhores que levantaram a questão bem. de falta de espaços e, portanto, poderia-se colocar aqui, digamos, um compasso de espera, criando as instalações para mas depois isso é uma incongruência. Não, é preciso. É uma posição. O que é preciso é se encarar o futebol da Madeira de uma forma correta e que eu penso que nunca foi encarado. Na Madeira, os clubes têm as suas receitas normais, mais as receitas provenientes dos jogos, mais receitas provenientes de empresas, mais um organismo, que é o FIFPROF, onde com a maior transparência, com a maior abertura, se canalizam verbas para os clubes. Eu gostava de saber se noutros pontos do país, a situação é assim tão transparente, tão clara. E isto aqui a Madeira está a dar um grande exemplo a nível nacional. Este exemplo está a ser dado. Não há nenhum clube que viva só das receitas da sua massa associativa. Não pode viver só das suas receitas dos jogos nos estádios. Portanto, a grande questão é esta. Nós encontramos uma solução correta, muito justa, onde os três clubes estão neste momento... transparente. No que estamos no FIFPROF, imbuídos de um espírito de criação mais receitas. E pode estar certo que essas medidas e essas ações irão ser tomadas. Aliás, já há uma série de iniciativas que virão a público para a melhoria da situação financeira dos nossos clubes. Portanto, este é o primeiro passo que temos de dar. Não é já começarmos a pensar em coisas que a população não quer, que as massas associativas não querem. Portanto, vamos pensar é que, na situação atual, como nós gostamos da situação, como resolvê-la. E é isso que estamos a procurar. Depois logo se verá, lá num futuro assim muito longo, logo se vai ver o que pode acontecer. Mas vamos procurar primeiro esta via. Doutor Nélio, parece-me que quer só mais 30 segundos. Vocês esqueçam um segundo, eu vou dizer um segundo. É que se falou tanto aqui do futebol. Eu acho que num programa destes em que se falou sobre o futebol, estou aqui presentes de clubes que têm futebol, eu acho que fundamentalmente este programa tem que ser o hino ao futebol. O grande espetáculo que o futebol é. Ao fim e ao cabo, é fundamental que as pessoas continuem a apreciar o futebol, pondo de lado, enfim, as taxas resultantes das tais crises que acontecem, que este espetáculo que é o futebol, para mim, continua a ser o grande espetáculo. Apesar de tudo, a competição... É a modalidade rainha, não há dúvida nenhuma. É a modalidade rainha. E que arrasta todos... Rei. É o machismo aqui do Jaime Ramos. Mas e que arrasta para todas as outras modalidades muito difíceis. Há muito jovem que pratica uma série das modalidades, todas que existem, porque vão para os clubes, aí desculpem, os senhores, para os clubes que têm um futebol. Eles sentem-se, na verdade, gostam de lá estar, de praticar a natação, ou voleibol, ou handball, nos clubes como o Nacional, o Marítimo, a União, aqui nas Terras, vocês também vão de lá chegar. Porque o grande espetáculo ainda, acho que é o futebol. E este programa em que tivemos aqui, falou-se, debateu-se, tanto de dinheiro, falou-se tanto nos desgraçadinhos imigrantes madeirensezinhos que vão lá para fora, coitadinhos, a ganhar mais do que ganhavam cá, na verdade, coitadinhos, mas acho que o que tem que ficar em evidência neste fim de programa é que vale a pena tudo, que este espetáculo é o maior espetáculo. Muito obrigado aos nossos convidados por terem aceito o convite de estarem aqui neste debate connosco. Bom, terminamos aqui este debate sobre alguns dos problemas que afetam o futebol madeirense. É evidente que muitos aspectos terão ficado no ar. Da nossa parte foi a intenção exclusiva de provocar o diálogo no sentido de tornar o futebol mais participativo, de melhor qualidade e de menor sofrimento, permitam uma expressão, já que todas as épocas a angústia permanece, sobretudo no que diz respeito à manutenção das equipas no primeiro escalão do futebol português. É evidente que também tudo isto passa naturalmente pela proteção do jogador da Madeira, os meios para os proteger. Esses meios, depois deste debate, merecem análises muito mais profundas. Esperamos que tenha sido do vosso agrado. Da minha parte, despeço-me. Até uma próxima oportunidade.